E hoje vamos falar sobre Sherlock Holmes e o Signo dos Quatro, segundo romance na ordem cronológica, e é deste aqui que a gente vai falar hoje. Fica aí que eu já volto. Sherlock Holmes e o Signo dos Quatro, é esse aqui. A gente já tem um vídeo no canal sobre um estudo em vermelho, vai estar aqui, ou melhor dizendo, aqui, que é o primeiro romance, né? A introdução ali do detetive, suas histórias junto com o seu fiel companheiro Watson, inclusive é ali a narrativa onde os dois se encontram, né? Vão morar juntos no famoso endereço Baker Street 221B. E esse aqui, então, segundo romance, é encomendado por aquela revistinha, lá, aquele periódico chamado Lippincott's Monthly, alguma coisa, né? Que eu já falei também sobre esse periódico no vídeo do Dorian Gray, o retrato de Dorian Gray, que vai estar aqui. Né? Por quê? Esses dois romances, né, tanto Dorian Gray quanto O Signo dos Quatro, eles foram encomendados juntos, né, no mesmo jantar. Ali o editor, né, da revista, ele chamou ali o Arthur Conan Doyle, né, chamou o Oscar Wilde e encomendou com eles ali dois romances. E assim foi que sucedeu. Oscar Wilde escreveu o Retrato de Dorian Gray e Conan Doyle escreveu O Signo dos Quatro, que também pode ser chamado ou conhecido de O Sinal dos Quatro. A gente vai entender o motivo desse título ao longo da história, mas assim que surgiu esse romance. Provavelmente nós falaremos também sobre os dois outros romances, que são O Cão dos Baskerville e O Vale do Medo. Tá? Mas Sherlock Holmes ele ficou difundido, ele foi difundido, né? Ele ficou muito conhecido através dos contos, né? Que são vários contos. Quem sabe a gente faça aqui a leitura de todos os contos de Sherlock Holmes. Se vocês gostarem, deixa no comentário aí, né? Se acham interessante que a gente leia todos os contos e os romances de Sherlock Holmes. Mas hoje vamos nos concentrar no Signo dos Quatro. Bom, minhas impressões, né? Eu achei ele um pouco abaixo do Estudo em Vermelho, mas ele tem a sua graça, tá? Não é um negócio ruim, né? Não é uma história ruim, muito pelo contrário. É que o Signo dos Quatro, ele tem uma trajetória um pouco mais frenética, talvez, tá? Mas tudo começa com o próprio Sherlock e o Watson no apartamento deles, um pouco entediado, e aí a gente percebe, né, nos é apresentado o uso da cocaína pelo Sherlock Holmes, né? Ele se injeta ali cocaína para poder se manter ativo, já que ele fica muito facilmente entediado. Então ele estava ali nesse momento, né, sem nada para pensar, sem nenhum caso para resolver, e ele começa a explicar para o Watson que ele precisa de casos, que ele precisa resolver casos, porque senão a mente dele entra num estado ali de tranquilidade e ele não gosta disso. Ele quer movimentar a todo momento as suas capacidades cognitivas, a sua tão conhecida capacidade dedutiva, e assim ele aplica cocaína para ficar mais ativo, né? Mas não demora muito, chega um caso para ele. Então uma senhorita, que ela é governanta em uma determinada casa, chamada Mary Morstan, ela chega no apartamento procurando pelo Sherlock, porque conhece os seus trabalhos. E o caso dela é estranhíssimo. Então ela começa a dizer que o pai dela, né, ele servia no exército britânico nas Índias, ou na Índia, e ele ficou muito tempo longe. E há 10 anos atrás, ele enviou uma carta para ela dizendo que regressaria à Inglaterra, que queria encontrá-la, e passou o endereço do hotel onde ele ficaria e tudo mais. Esta Mary, ela é órfã, praticamente, porque ela tinha só o pai, a mãe falecera, e o pai servia ao exército fora da Inglaterra. Então, ela era praticamente órfã, criada num determinado local. Então o pai manda essa carta para eles se encontrarem. E quando ela chega no hotel, que o pai dela disse que estaria, ele desapareceu. Ela não viu ele, ela não encontrou e o pessoal do hotel ali não sabe o que aconteceu. E isso foi há 10 anos atrás. No entanto, ela nunca mais ouviu falar do pai dela depois disso. Colocou anúncios nos jornais, colocou a Scotland Yard atrás e nada de encontrar o pai dela. Então, 6 anos atrás, ou seja, 4 anos após o desaparecimento do pai dela, ela começou a receber anualmente pérolas, e pérolas muito valiosas. Ela mandou, né, um especialista analisar e eram pérolas preciosíssimas. E ela recebe isso há 6 anos, ou seja, 4 anos após o desaparecimento do pai dela,
ela começou a receber essas pérolas. E a última remessa, a última pérola, veio junto com um bilhete, dizendo que essa pessoa que está enviando as joias gostaria de encontrá-la e que se ela ficasse com medo, ela poderia levar 2 pessoas. E aí ela pensou no Sherlock para resolver tudo isso, né, que é esse estranhíssimo caso, primeiro do pai, depois desse envio das pérolas, e também para ela não ir sozinha a esse encontro, né, porque ela não conhece as pessoas, e esse encontro ela teria que ir, ela teria que se posicionar num determinado pilar de um teatro que uma pessoa, um cocheiro, viria resgatá-la, né, viria pegá-la e levá-la até outro lugar para encontrar o emissor ali das pérolas. Então ela leva o Sherlock na hora já se encanta pelo caso, já mostra, já vê a possibilidade de demonstrar os seus poderes ali intelectuais, né? E o Watson vai junto porque ela queria levar os dois. E ela pede, inclusive, pro Dr. Watson acompanhá-la também. Neste ponto, a gente já percebe que o Watson ele tem um olhar diferente para Mary, tá? Marque bem isso, se você já leu Sherlock, se você assistiu alguma coisa de Sherlock, ou já leu os contos, né? Mary Morstan, guarde esse nome. E aí, então, eles combinam ali e vão até esse lugar. Na hora que chega no determinado pilar, um cocheiro vem, leva os 3 até uma casa, num bairro lá de Londres, né? E lá eles encontram uma pessoa que chama Tadeus Sholto. E esse Tadeus Sholto, ele tem um irmão gêmeos que se chama Bartolomeu, um irmão gêmeo, né? Não gêmeos. Então eles encontram, esse é o emissor das pérolas, essa é a pessoa que mandou o bilhete, e eles começam a conversar. Esse Tadeus, ele fala estridente, ele tem as características de um indiano, tá? A gente percebe isso, até pelo sobrenome também. E ele tem ali, ele mora num cômodo, na verdade ele está, né? Ele mora em outro lugar, a gente vai ver, mas ele está num cômodo suntuoso, cheio de tapeçarias, móveis. Ele tem a voz estridente, como aparece aqui na descrição. Então, são características que levam a gente a acreditar que ele tem ali uma certa fisionomia indiana e assim por diante, né? E aí ele começa a contar uma história de que o pai dele, né, o Major Sholto, servia na Índia também, e ele servia junto com o pai de Mary, com o Morstan. E ele veio para a Inglaterra antes do Morstan e chegou trazendo um tesouro enorme. Só que este tesouro também era do Morstan. Eles tinham que dividir esse tesouro, só que ele veio antes. E quando ele soube que o Morstan veio, ele chamou e eles começaram a conversar a respeito desta divisão, como eles dividiriam esse tesouro. E esse tesouro era enorme, grandíssimo. Só que na discussão, para falar o que fazer, né, ele começa a contar que o Morstan ficou extremamente irritado, passou mal, caiu, bateu a cabeça e morreu. E assim Mary descobre que seu pai morreu depois de 10 anos. Ele passou mal ali na discussão com o Major, caiu, bateu a cabeça na arca do tesouro e morreu. Então, para não ser condenado, o que o Major fez? Deu cabo do corpo, né? Levou o defunto, desovou, como a gente fala, né? E assim ele desapareceu. Só que aí os filhos ficaram intrigados com isso e ele foi contar a história do tesouro. Começou a contar essa história num outro dia. E quando ele ia revelar onde o tesouro estava guardado, porque ele escondeu esse tesouro, né? Uma figura sinistra aparece na janela e esse major ele fica em pânico, extremamente assustado, tem um mal súbito e morre também. E aí os filhos, né, tanto o Tadeus quanto o Bartolomeu, vão atrás dessa figura, mas não acham ele, só encontram as pegadas. E assim fica. Fecham a casa, só que no outro dia cedo, o quarto onde o major morreu estava totalmente revirado, as janelas abertas, revirado, e uma inscrição colocada no seu peito. Estava escrito o signo dos 4. E daí vem o nome, né, a origem do romance. Essa pessoa que entrou lá procurando alguma coisa, provavelmente o tesouro, ele deixa essa inscrição, o signo dos 4. Bom, eles não sabiam, né, os 2 filhos ficam sem o pai, eles não sabiam onde estava o tesouro e eles começam a procurar esse tesouro. Escavam todo o terreno da casa, procura daqui, procura dali, até que o Bartolomeu teve a ideia, ele começou a comparar a planta da casa com os espaços reais e viu que tinha alguns espaços ali que não condiziam com a realidade. E aí ele acha a arca do tesouro escondida no sótão, num sótão bem pequeno. E então, a partir desse ponto, que foi há 6 anos atrás, eles resolvem começar a enviar essas pérolas para Mary, como uma maneira de reparar
a moça de não ter o tesouro, que era do pai dela também, né? Só que o Thadeus faz isso só. Eles entram, assim, a história mostra que o tesouro ele começa a contaminar as pessoas, né? E elas querem ele para si, não querem compartilhar, mas o Thadeus ele resolve fazer isso então. Então, para reparar, ele pega um colar de pérolas e ano a ano ele envia uma pérola, até que ele resolve, enfim, contar toda a verdade para Mary. E aí, o tesouro é tão grande que eles chegam à conclusão de que se a Mary pegasse a parte dela, ela seria a herdeira mais rica da Inglaterra, tamanho tesouro. E aí, então, eles vão, ó, vamos lá pegar esse tesouro, né? O que a gente faz? Vamos pegar o tesouro. Onde ele tá? Na minha casa, vamos até lá. O meu irmão Bartolomeu tá lá. Eles vão. Quando chegam lá, surpresa, Bartolomeu está morto, trancado dentro do seu próprio quarto, no segundo andar da casa. Eles olham pelo buraco da fechadura, veem que ele está morto, aí vai e vem da história. Vocês precisam ler para entender melhor, tá? Tô fazendo um resumão aqui. Eles entram no quarto e o Bartolomeu está morto. E aí é que o Sherlock começa a entrar em ação, porque a hora que ele entra no quarto, ele já começa a esquadrinhar tudo, vê o motivo da morte, vê quantas pessoas entraram no quarto, sem falar nada, né? A gente só vai vendo isso pelas dicas que o Conan Doyle dá. E aí ele acha umas coisas muito interessantes, porque a janela está aberta, tem umas pegadas esquisitas, parece que falta um pé. As pegadas, outras pegadas que ele acha são muito pequenas, de criança, talvez. Acha um espinho no pescoço do Bartolomeu. E então ele começa a esquadrinhar o caso já. A polícia chega, né? Porque eles chamam a polícia. E aí não deixa ninguém sair da casa, todo mundo é suspeito. E o nosso querido Sherlock começa a procurar, acha o tesouro escondido no sótão. E aí ele vai, né? Põe em prática a sua lupa, mede as pegadas, faz todo aquele mise-en-scène do próprio Sherlock. E ele já tem uma bela ideia do que aconteceu, só que tem algumas pontas soltas. E então a gente vê de novo como que ele tem contatos. O que que ele faz? Ele pede para o Watson levar a Mary para casa e na volta trazer um cão farejador, né? O Toby. É um vira-lata farejador que ele usa para casos assim. O Watson faz isso, traz o cachorro, né? E então eles começam a empreender uma busca das pegadas. Por quê? Uma das pessoas pisou em cima de um barril que tem um cheiro específico. E o cachorro, então, sai atrás desse cheiro. E no vai e vem dessa história, eles chegam até o cais do rio Tâmisa, né? E entendem que os bandidos, né, seja quem for, fugiram por ali e conseguiram levar o tesouro, né, ou parte dele. E assim eles empregaram ali fuga pelo rio. E aí então começa ali uma série de contradições, porque eles não acham essas pessoas, vão até as casas dos barqueiros e não acham, né, o barqueiro que fugiu com eles. Sobe rio, desce rio, manda as crianças ajudar, o cão já não ajuda tanto, volta para casa, dorme, coloca anúncio no jornal, enfim, aquele vai e vem, conhecido de Sherlock Holmes, até que ele entende todo o caso. E em uma perseguição, que é o mais legal desse livro, pelo que eu achei, eles perseguem os bandidos no próprio rio com lanchas em alta velocidade, próprio de filme, sabe? Acho que é isso que encanta, né? Porque é como se fosse um filme moderno, é narrado aqui, né, das lanchas percorrendo o rio, e aí de fato eles encontram. Eu não vou revelar, né, não vai ter tanto spoiler assim para revelar o mistério, mas tudo se passou com esse tesouro há anos atrás, né, mais de 10 anos atrás, na Índia, onde um rajá, né, uma pessoa ali, quase um rei, né, como se fosse um rei lá da Índia, escondeu esse tesouro. E duas pessoas sabiam onde estava. E lá eles conhecem um recruta que chama Small, né? O sobrenome dele é Small. E meio que assim, sem querer, ele entra nesse complô para resgatar esse tesouro. Ele precisa fazer algumas coisas ali nada éticas para isso. Mas eles conseguem achar esse tesouro, essas quatro pessoas, né? Eles têm que ir contra o exército, eles se tornam desertores do exército, inclusive, para poder conseguir esse tesouro. Matam pessoas e conseguem. Então eles firmam um acordo, esses quatro. Eles assinam, né, ali um documento, uma espécie de documento que eles fazem na hora, firmam um acordo entre quatro pessoas, marcando ali o sinal deles, né, a assinatura deles, e assim por isso que se torna o signo dos quatro, né, o sinal dos quatro em prol daquele tesouro. Porque eles precisam enterrar o tesouro de novo, esperar a guerra acabar para voltar e pegar. Só que nesse meio do caminho, descobrem o que eles fizeram.
e o Small é preso junto com as outras pessoas. Quando ele é preso, ele conhece o Major Sholto e o Morstan, que estavam trabalhando na prisão. E para sair da prisão, ele firma um acordo. Ele fala: ó, eu tenho um tesouro, parte do meu tesouro eu dou para vocês, mas vocês precisam me libertar. Fala para o Major onde estava enterrado o tesouro, na esperança dele voltar e libertar o Small. No entanto, o Major é seduzido pelo tamanho do tesouro e, ó, foge. E assim começa a história lá, né? Então a gente descobre por que aconteceu isso. Quem será que volta para buscar o tesouro para a Inglaterra? Bom, aí você vai ter que ler, você vai ter que ver como que Sherlock chegou à conclusão desse caso, como que o Watson também termina esse caso, que é de uma forma bastante curiosa. E assim você vai ter lido ou lerá O Signo dos Quatro, o segundo romance de Sir Arthur Conan Doyle sobre Sherlock Holmes, o detetive mais famoso do mundo. Há controvérsia sobre isso, mas é assim que dizem. Então, se você gostou dessa história, deixa aí nos comentários o que achou da minha análise, do meu resumo. Espero não ter dado tantos spoilers assim. Basicamente, eu fiz um resumo, tá? Se você gostou também, já deixa o seu like, a sua curtida, porque isso ajuda bastante, né, para esse canal manter-se vivo. Se você gosta dos conteúdos, não deixa de dar aquele like maroto e também compartilhar com quem você acredita que vai gostar desse conteúdo. Ok? Siga a gente também no Instagram, é o primeiro link aqui da descrição, porque assim eu solto materiais um pouco menores lá no Instagram, eles complementam os materiais que eu solto aqui no YouTube, e assim a gente vai criando essa grande comunidade literária para fazer com que todos tenham acesso à leitura, democratizem aí a leitura e entendam o quão encantador pode ser um livro que, apesar de minúsculo, tem muita coisa envolvida. Por exemplo, você pode entender melhor como que foi a colonização da Índia pela Inglaterra, se você tiver curiosidade. Como que se deram os conflitos da Força Real Britânica em solo indiano, né? O que acontecia com os soldados quando voltavam ou quando iam. Neste caso, a gente vê a Mary Morstan ficando sem pai e sem mãe, sendo dona de um tesouro encantador e assim por diante. Outra coisa que eu achei interessante também nessa história é que se você já leu A Ilha do Tesouro, você vai ver que tem alguns paralelos aqui, né? Talvez, eu acredito, que Conan Doyle tenha sido muito influenciado pela Ilha do Tesouro. Então, se você gosta da história da Ilha do Tesouro, você também acredito que vai gostar, né? É um pouco diferente, óbvio, mas vai gostar daqui. Inclusive, tem alguém de perna de pau e tem um tesouro, obviamente. Eu fico por aqui, então. Eduardo Cassago, que trouxe o segundo romance de Sherlock Holmes para você, flutuando do nada a lugar nenhum nesse palito ponto azul. Fui!